Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula da disciplina de Estatística. Nessa videoaula daremos continuidade ao estudo de correlação entre duas variáveis, mas nesse contexto determinaremos a equação da reta que representa o conjunto de dados. Então, após verificado que o nosso conjunto de dados possui uma certa tendência linear, seja ela positiva ou negativa, estamos interessados agora em determinar a equação da reta que poderia melhor descrever os conjuntos de pontos que estamos analisando, pois a partir dela podemos fazer previsões para valores que pertencem ao intervalo do conjunto de dados e que não foram observados ao longo do processo de amostragem. Para isso, devemos ter em mente que a reta de regressão linear associada ao conjunto de pontos é a reta que melhor ajusta aos dados, sendo que esta reta também atende à propriedade dos mínimos quadrados. Aqui a ideia básica é a seguinte: vejam aqui nessa ilustração que temos os pontos e a reta que melhor ajusta a estes dados. Mas observem que os pontos eles estão distantes da reta. Dessa forma, nós medimos as distâncias de cada valor y destes pontos até a reta e elevamos esse resultado ao quadrado, pois aqui essas distâncias poderiam ser negativas e, ao somá-las, dariam resultado nulo. Então, ao somar essas distâncias, nós teremos um valor. O que buscamos, então, ao determinar esta reta, é fazer com que esta soma das distâncias quadradas, ou seja, dos mínimos quadrados, seja a menor possível. Nós sabemos que por estes pontos, ou dois pontos quaisquer que estão aqui na nossa tela, poderíamos construir diversas retas, já que dois pontos determinam uma única reta. Mas não é qualquer reta que queremos. Queremos a reta que atende a essa propriedade dos mínimos quadrados. E para determinar essa equação, lembrem-se que uma reta qualquer do nosso plano cartesiano ela pode ser dada por uma função afim, ou aqui neste caso, por y aproximado, será igual a A mais B vezes x. Temos aqui neste caso que a constante A é o coeficiente linear e B o coeficiente angular. Mas para determinar A e B no nosso caso, nós utilizaremos fórmulas diferentes. No caso, B é dado por S de xy dividido por S de xx, e A pela média de y menos B vezes a média de x. Então eu preciso determinar primeiramente B para depois determinar o valor de A. No caso aqui, S de xy é o somatório de x vezes y, ou seja, eu vou multiplicar os meus x e meus y e vou fazer a soma disso, menos, numa fração eu vou fazer o produto do somatório dos valores de x vezes o somatório dos valores de y, dividido pelo total de observações. De modo análogo, S de xx é igual ao somatório dos valores de x que foram elevados ao quadrado e você soma eles ao final, menos somatório de x elevado ao quadrado, então você soma todas as observações x e depois você eleva esse resultado final ao quadrado. Isso tudo vou dividir pelo total de observações, aqui representado pela letra n. Então vejamos agora um exemplo. Iremos determinar a reta de regressão linear que melhor ajusta os dados das variáveis salário e idade. Mas para isso usaremos a planilha do Google para nos auxiliar nesse processo. Aqui nós já temos uma tabela com os dados de salário e idade separados do nosso conjunto de dados anteriormente. Vejam que aqui para nosso problema nós precisamos determinar o valor de B e o valor de A e precisamos determinar alguns somatórios, né? O somatório de x, de y, do produto de x com y e do valor de x ao quadrado. Dessa forma, então, precisamos determinar anteriormente esses somatórios para encontrarmos aqui o valor de B e de A. Então, olha só, aqui no nosso conjunto de dados, a variável salário seria a nossa variável x, a variável idade seria a nossa variável y, aqui então eu vou fazer o produto de x com y, e aqui eu farei o valor de x ao quadrado. Então, aqui nós vamos construir a fórmula, onde se eu vou multiplicar x com y, vou clicar aqui no primeiro valor, vou selecionar o símbolo de multiplicação e clico agora na célula que contém a idade dessa pessoa. Vou dar Enter para confirmar
e vou selecionar a opção de preenchimento automático para ele fazer o produto então do salário com a idade de cada um dos nossos participantes aqui. Então aqui já foi determinado esses produtos. Agora precisamos determinar os valores da nossa variável x elevado ao quadrado. Então, aqui nessa célula, eu vou colocar o sinal de igualdade, clicar neste primeiro valor e vou multiplicar novamente por ele, né? Porque aí eu vou ter, então, o valor de x ao quadrado. Dou Enter. Aceito a sugestão de preenchimento automático, pois ele vai pegar, então, cada observação dessa e elevar ao quadrado ou multiplicar por ela mesma, como foi feito aqui através da fórmula. Bom, então aqui agora a gente vai determinar esses somatórios. Aqui então eu vou determinar a soma de todos os valores aqui de x. Vou aqui também determinar a soma de todos os valores de y. Veja que aqui ele já dá, né, essas sugestões de fórmulas. Aqui da mesma forma, vou selecionar a opção soma aqui. Aqui também do mesmo jeito. E então nós obtivemos aqui os somatórios que precisamos para calcular o valor de A e de B. Agora vejam o seguinte, para encontrar B eu preciso do S de XY e o S de XX. O S de XY envolve o somatório de x vezes y, menos o somatório de x vezes o somatório de y, tudo dividido por n, que é o total de observações que a gente possui. Então, primeiramente, eu vou determinar esse S de XY aqui neste local. Faremos, então, uso dos valores que a gente determinou aqui anteriormente. Então, selecionaremos o símbolo de igualdade. Precisamos do somatório de x com y, ou seja, o produto que foi feito com cada valor de x com o valor de y e somado esses valores no final. Vejam que, então, aqui ele é o resultado dessa terceira coluna que nós temos aqui. Então, vou pegar este valor, menos o somatório de x vezes o somatório de y, tudo dividido por n. Então, aqui eu vou colocar uma fórmula, vou colocar entre parênteses, porque primeiramente eu vou fazer o produto entre esses dois somatórios para depois dividir pelo total de observações. Então, vou clicar aqui para pegar o somatório dos valores de x, vou multiplicar pelo somatório dos valores de y. Tudo isso eu vou dividir pelo total de observações, que no caso são 36, como vocês podem observar aqui. Então, dividido por 36, fecho parênteses e dou Enter aqui ao final, obtendo então 393,7333. Aqui nós vamos determinar então S de xx, que leva agora essa outra fórmula aqui. É o somatório dos valores de x ao quadrado, menos o somatório de x, ele é elevado ao quadrado, dividido por n. Então aqui, cuidado com essa fórmula, porque esses dois somatórios são diferentes. Então aqui eu vou pegar o somatório dos valores de x que foram elevados ao quadrado, que é justamente o que a gente obteve aqui nessa quarta coluna. Então aqui nós pegaremos esse valor inicialmente, menos o somatório dos valores de x ao quadrado. Então aqui eu vou abrir um parênteses, porque eu vou pegar este valor, que é o somatório dos valores de x, vou elevar ao quadrado dessa forma, mas eu poderia também multiplicar por ele novamente, pela segunda vez, o que simboliza para nós esse somatório de x ao quadrado. Todo este resultado eu vou dividir pelo total de observações, que são 36 pares aqui que a gente possui. Então, fecho parênteses e dou Enter, onde a gente obtém o resultado 736,56. Então, agora a gente determina o valor de B, onde B é o somatório de xy dividido pelo somatório de xx. Então, a gente vai ter o seguinte, igual o somatório de xy dividido pelo somatório xx. Então, teremos aqui essa fórmula para criar. Vou dar Enter, então o valor de B é aproximadamente 0,53 aqui no nosso caso. Agora a gente precisa encontrar o valor de A, né? Ou seja, da nossa constante A. Para isso, nós precisaremos das médias da variável y e x. Então, nesse caso, nós precisamos inicialmente determinar essas médias. Bom, é uma média simples, então, nesse caso, você pode fazer da seguinte forma. Média de y
vai ser igual ao somatório dos valores de y, que são esses aqui, né, 1.245, e eu vou dividir pelo total de observações, que no caso são 36. Teremos então o resultado 34,58333. Da mesma forma, vamos obter a média de x. Inicialmente, pegamos o somatório de todos os valores de x, que é 400,4, e dividimos pelo total de observações, que é 36. Obtemos, então, 11,12 aqui no caso. E aí, o valor de A vai ser, então, igual à média de y, menos B, que no caso a gente obteve aqui anteriormente, vezes a média de x, que é esse valor aqui. Então, a gente dá Enter e obtemos, ao final, o valor de A, que é 28,65 aproximadamente. Então, o valor de A e B aqui da nossa equação da reta foi determinado, e aí a gente pode escrever, então, esta equação da seguinte forma: y é igual ao valor de A, que é 28. Vou colocar com 5 casas decimais aqui para a gente não perder a precisão. Da mesma forma, vocês vão fazer também aí nas atividades avaliativas. Então, 28,64,789, mais o valor de B, que é 0,53365, que vai multiplicar a nossa variável x. Então, esta é a equação da reta que melhor ajusta o nosso conjunto de dados aqui, utilizando o princípio dos mínimos quadrados. Bom, e como eu disse anteriormente, a construção desta equação da reta será importante para nós realizarmos previsões para valores internos do nosso conjunto de dados, e que não foram observados durante a amostragem. Por exemplo, no caso anterior, não foram observados a idade de uma pessoa que ganha exatamente 5 salários mínimos. Dessa forma, poderíamos determinar por meio desse processo. Mas tem algumas ressalvas. Primeiramente, se após observarmos que não há uma correlação linear entre as variáveis, como fizemos na aula anterior, o melhor valor previsto para y será a sua média, aqui representada por y barra. Agora, segundo, se houver correlação linear, então o melhor valor previsto de y será determinado por meio da substituição do valor de x na equação de regressão encontrada. Para ilustrar o que acabamos de ver, vejamos esse exemplo. Determine uma previsão para a idade de uma pessoa que pertence ao grupo dos dados extraídos para uma pessoa que ganhe 5 salários mínimos. Bom, pessoal, aqui a gente pode ter, então, dois possíveis resultados que vai depender se houver ou não correlação entre as duas variáveis. Supondo que não haja correlação entre a variável idade e salário, ou salário e idade, vamos, então, determinar uma aproximação para o valor de x igual a 5, observando que ele seria igual à média do nosso conjunto de dados, ou seja, 38,58333. Isso quer dizer, então, que para uma pessoa que ganha 5 salários, a idade média dela seria 34 ou 35 anos aqui. Bom, mas se houver correlação entre as duas variáveis, para encontrar, então, a idade dessa pessoa de modo que ela ganhe 5 salários, nós vamos, então, utilizar a equação da reta que foi construída anteriormente. Ou seja, nós vamos pegar e realizar uma operação entre os valores que a gente determinou aqui anteriormente. Então, será o seguinte: igual o valor de A mais o valor de B vezes o valor de x, que é esse valor aqui, 5, né? Então, ao dar Enter, a gente vai obter este resultado, 31,31, ou seja, cerca de 31 anos a pessoa teria caso ela ganhe 5 salários mínimos. É preciso estarmos atentos também para a ocorrência de outliers no nosso conjunto de dados, pois eles influenciam de forma negativa o padrão do nosso conjunto de dados. Temos que um outlier é um ponto que se situa muito afastado dos demais dados amostrais, um valor que é discrepante e que chama a nossa atenção por se destacar dos demais. E o problema é que estes pontos eles podem ocorrer mais de um dentro do nosso conjunto de dados, e eles influenciarão fortemente no aspecto do gráfico da reta de regressão linear. Vejam aqui, por exemplo, essa situação. Nesta imagem, vocês devem observar que há um ponto discrepante dos demais,
que é esse daqui, que no caso então vai representar um outlier. Ele é dado pelas coordenadas 300 de x e y igual a 1. Então, observada a existência de pontos com essa característica, você deve então retirá-lo do seu conjunto de dados e verificar se o comportamento da reta altera ou não. Aqui neste caso temos uma reta decrescente. Nesta próxima imagem temos o conjunto de pontos anterior menos o outlier observado. Agora vejam como o comportamento da reta alterou. Agora nós temos uma tendência crescente no conjunto de dados, a reta também aproxima melhor destes pontos, portanto a retirada do outlier foi muito assertiva para a nossa análise do comportamento dos dados. No entanto, pessoal, como sabemos, ao trabalhar com dados amostrais, estamos trabalhando com estimativas. Portanto, a reta que determinamos é apenas o modelo da reta associada ao conjunto universal dos nossos dados, ou seja, da população. Dessa forma, podemos então determinar intervalos de confiança que nos ajudam a analisar e assegurar com uma taxa de certeza que os dados ou os valores determinados para A e B estarão corretos. Então, dada a reta teórica, determinada pela equação y igual a alfa mais beta vezes x, estamos, neste caso, realizando uma aproximação desta reta pela equação y aproximado igual a A mais B vezes x. Então, nesse caso, o A que nós determinamos anteriormente é a aproximação para o valor real, aqui simbolizado por alfa. E B, por sua vez, simboliza, então, uma aproximação para o valor real, que seria o nosso beta, aqui no caso. O que faremos, portanto, é determinar um intervalo de confiança que assegure que os valores de alfa e beta estarão presentes. Para isso, nós iremos inicialmente determinar a variação residual, que é a variação do nosso conjunto de dados, que neste caso será determinada pela diferença quadrada entre os valores de y da nossa amostra, aqui simbolizada pelo yi, com o valor de y determinado ao substituir na equação da reta, aqui simbolizado por y aproximado i. E isso pode ser facilmente determinado através dessa outra fórmula, que envolve, no caso, então, SYY, o valor de B, S de XY e o total de observações que nós temos no nosso conjunto de dados. Este vai ser o primeiro cálculo a ser realizado durante esse processo. Para determinar, então, o intervalo de confiança para o nosso coeficiente beta, nós temos que o beta vai ser igual a B mais ou menos T de n-2 e alfa sobre 2. Esse valor de T a gente vai buscar através de uma tabela com base nesses dois valores, ou seja, do n-2 e do alfa sobre 2. E isso tudo vai multiplicar pelo S de B, que daqui a pouco a gente vai falar o que ele é. E para obter o intervalo de confiança para o coeficiente alfa, nós faremos de modo semelhante através da fórmula alfa é igual a mais ou menos o valor de t dado pelos parâmetros n-2 e alfa sobre 2 vezes S de A. E aí nós temos o seguinte, o valor de S de B é igual a raiz quadrada da variância residual dividido pelo valor de SXX. E o valor de S de A vai ser igual a raiz quadrada da variância residual vezes o somatório dos valores de x ao quadrado dividido por n vezes 1 sobre S de xx. Sim, pessoal, parece ser muito confuso essas fórmulas, ou tantas fórmulas que a gente viu aqui, mas veremos que o cálculo é tranquilo através de um exemplo. E alguns desses valores já foram determinados anteriormente, o que facilita a construção do intervalo de confiança. Então faremos o seguinte, iremos determinar o intervalo de confiança de variação para alfa e beta, para a equação da reta que nós construímos anteriormente, envolvendo as variáveis salário e idade, e com 95% de precisão, ou seja, queremos ter certeza de que os valores de A e B representam com 95% de probabilidade os valores reais de alfa e de beta. Então, inicialmente, nós determinaremos a variância residual através da fórmula mostrada anteriormente, ou seja, S de y menos B vezes S de xy dividido por n-2.
S de y, S de xy. As fórmulas eu já passei nas videoaulas anteriores, né, e nos slides dessa videoaula. Então aqui nós temos S de y resulta em 1588,75. O B nós encontramos anteriormente, e é dado por 0,53365 aproximadamente, vezes o S de xy, que no caso também aproximadamente é 393,07333, né? Vejam que aqui, né, nesses valores que possuem várias casas decimais, eu estou utilizando no mínimo 5 casas decimais para a gente poder garantir uma boa precisão para os nossos resultados. E aí tudo isso será dividido então por 36 menos 2, onde 36 são a quantidade de observações que nós possuímos. Realizando então todos esses cálculos aqui, nós encontraremos que a variância residual será igual a 40,55842. Então, em todo o processo aqui, pessoal, vocês devem também utilizar 5 casas decimais, fazendo todo o processo de arredondamento quando for necessário. Continuando, nós vamos então calcular agora o valor de S de B, que vai ser então a raiz quadrada da variação residual dividido por S de xx. Isso é igual a raiz quadrada, então, de 40,55842, que nós encontramos anteriormente. S de xx, que também vocês já sabem qual é a fórmula, e neste caso resulta em 736,56682. Realizando todos os cálculos, nós encontramos então o resultado no final, 0,23466. Logo, então, o nosso valor de beta, que é igual a B mais ou menos o valor de t dado para os parâmetros n-2 e α sobre 2, vezes S de B, vai ser igual. B é 0,53366, mais ou menos o valor tabelado que a gente vai pegar agora, vezes o S de B que nós acabamos de encontrar, que é 0,23466. Dessa forma, então, falta a gente determinar o valor de t para a gente encontrar o intervalo de confiança para a nossa variável beta aqui no caso. E para determiná-lo é muito simples. Observem que o valor de t possui os seguintes parâmetros. O t dos parâmetros n-2 e α sobre 2 é igual a t, n no caso é 36, então menos 2 vira 34. O alfa nosso aqui é de 5%, porque nós precisamos ter uma precisão de 95%. Então o que resta, ou seja, esse intervalo de falha, que é os 5% para atingir o 100%, será o alfa que eu vou substituir aqui. Então 5% sobre 2, nós teremos então 2,5%. E aqui eu estou afirmando que o valor de t para estes parâmetros é 2,032. Para determinar este valor é muito simples, nós usaremos uma tabela própria para isso. E é essa tabela aqui. E para buscar o valor de t, basta nós olharmos que as linhas representam os graus de liberdade, ou seja, no nosso caso aqui o valor de 34, que indica que nós devemos nos direcionar para os valores que estão na linha onde os graus de liberdade correspondem ao valor de 34. Em seguida, nós analisamos a coluna buscando a porcentagem indicada pelo parâmetro alfa sobre 2. No nosso caso, é o valor de 0,025, que nos remete a essa coluna. Dessa forma, a interseção da linha que contém o valor do grau de liberdade, que é o 34, com a coluna que ocorre, então, a porcentagem, né, a nossa margem de erro, que é de 2,5% aqui no caso, ocorre no valor de 2,032, que nos indica, então, que este é o valor de t. Tendo este valor em mãos, voltamos ao cálculo do intervalo de beta. Então, substituindo o valor de t na expressão anterior, nós teremos 0,53366, mais ou menos 2,032, que multiplica 0,23466. Efetuaremos o produto destes dois últimos valores e teremos, portanto, que o intervalo de confiança para a nossa constante beta será igual a 0,53366, mais ou menos 0,47683. Então, beta pode flutuar entre esses dois limitantes, né, do nosso intervalo aqui. De modo análogo, nós temos que determinar também o intervalo de confiança para alfa. Assim, nós teremos que calcular primeiramente o valor de S de A, que é igual à raiz quadrada da variância residual, que multiplica o somatório dos valores de x que foram elevados ao quadrado, dividido isso tudo por n, vezes 1 sobre S de xx.
Aqui eu quero chamar a sua atenção para o seguinte: alguns desses valores que vão ser substituídos, eles têm uma representação decimal infinita. Então, neste caso, eu aconselho você a utilizar uma aproximação para esses valores com no mínimo 5 casas decimais, que vai nos garantir uma boa precisão dos nossos resultados. Então, a variância residual nós encontramos anteriormente, e vou substituir apenas aqui por 40,55842. O somatório dos valores de x ao quadrado é simplesmente 5.189,9046, dividido pelo total de observações, que são 36. Isso vezes 1, dividido por S de xx, que é 736,56682. Efetuando todos os cálculos, nós encontramos então que o valor de S de A é igual a 2,81749. Aqui também ele possui uma representação decimal infinita e eu só estou usando 5 casas decimais aqui. Logo, o nosso valor de alfa ele vai ser então igual a mais ou menos t de n-2 e alfa sobre 2, que nós já encontramos anteriormente, né? Vezes o S de A. Então, o A, que no caso vale 28,64789, mais ou menos o valor de T tabelado, que é 2,032, vezes o S de A, que a gente determinou aqui anteriormente, então 2,81749. Realizando então o produto dos dois últimos números, nós teremos então que o alfa ele vai variar do intervalo de 28,64789 para mais ou para menos 5,72514. Então, somando esse valor e subtraindo por esse valor, a gente vai ter os limites superior e inferior, respectivamente, do nosso intervalo, onde o A está localizado. Então, em resumo, nós podemos afirmar que, com 95% de probabilidade, de que o valor de beta ele pertence a este intervalo. E temos também que o valor de alfa, a gente pode afirmar com 95% também de probabilidade de que o valor de alfa pertence a este intervalo. Bom, pessoal, era isso que tínhamos para discutir nessa videoaula. Espero que vocês tenham compreendido o conteúdo, mas em caso de dúvidas estou à disposição para auxiliá-los. Então, bons estudos!